Jesus está em Genezaré. Jesus amava aquele lugar, na Galileia. Jesus amava estar ali na casa de Pedro, pescando, se divertindo, se refugiando. Era como que um retiro pessoal para ele. Só que mais uma vez Jesus não consegue ficar escondido. As multidões logo descobrem que Jesus está ali. E de todos os lugares, do norte, do sul, leste, oeste, de todas as regiões começam a chegar multidões. E não demora para a casa de Pedro estar entupida de gente do lado de fora. Jesus vai e começa a falar com as multidões. Só que de repente vem alguns mestres da lei, homens que vieram de Jerusalém, e vieram para espionar Jesus, vieram porque estavam incomodados. Tinha motivo. Jesus começava a juntar cada vez mais multidões. Multidões que nem os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas juntavam. E se alguém começa a juntar gente, alguém perde gente, é ou não é? E os fariseus, como os escribas, começaram a temer a Jesus. Começaram a ficar preocupados, porque os sinais que Jesus realizava, eles não realizavam. E as multidões não só ouviam falar de Deus, eles viam o poder de Deus. Eles viam ali espíritos caindo por terra, sendo expulsos. Eles viam pessoas saindo curadas. E para intimidar as pessoas, para que as pessoas não fossem até Jesus, o que eles começaram a fazer? A soltar boatos. Sabe, conversa, fofoca. Começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios, porque ele era tomado por um espírito chamado Beelzebul. Imagina. Começaram a falar que Jesus era endemoniado e que ele incorporava um demônio para expulsar os demônios, para curar aquelas pessoas. Mas por que eles faziam isso? Para as pessoas ficarem com medo de ir até Jesus. Daí as pessoas falavam, eu vou lá naquele Jesus. Não, eles mexem com o espírito. Ah, esse Jesus, ele não é de Deus, não. Ele expulsa aqueles demônios, mas porque ele é endemoniado. Ele cura aquelas pessoas, mas por quê? Porque ele usa espíritos para curar aquela pessoa. Vocês já viram isso acontecer por aí, né? Já viram. Bom, eles diziam isso, mas era o medo deles de perder pessoas. E Jesus fica revoltado. Pela primeira vez a gente vê Jesus bater a mão na mesa. Ele fala, endemoniados são vocês. E diz mais. Como é que um demônio vai expulsar outro demônio? Só o Espírito Santo de Deus tem poder de fazer as potestades, os espíritos caírem por terra. Satanás vai expulsar ele mesmo, ele ia trazer as pessoas para ele e não ia dividir ele. Mas eu faço isso na autoridade do meu Pai. Eu faço isso na autoridade do Espírito Santo. E ele diz, vocês não têm temor de Deus. Porque se vocês soubessem o pecado que vocês cometem, ao dizer que um demônio expulsa os demônios, vocês não estão atacando a mim, mas vocês estão blasfemando contra o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. E Jesus diz, todo pecado será perdoado, menos um. Aqueles que atentarem contra o Espírito Santo de Deus. Amados, isso vale para nós também. Por quê? Muitas vezes eu vejo pessoas blasfemando contra Deus, questionando a Deus. Pessoas que acordam e dizem, por que Deus permite isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus deixou chegar isso? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse?
Olha, isso é blasfêmia. Nós não temos autoridade para questionar a Deus. Nós não temos autoridade para questionar aquilo que Deus está fazendo. Nós não sabemos de nada. Olha para o seu irmão e diz assim: você não sabe de nada. Credo, vocês estão com sono. Eu vou disponibilizar café lá no balcão da Paloma agora. Diga para o seu irmão assim: ó, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Agora sim. Você não sabe de nada. A gente não sabe o que é bom, o que é ruim. Se soubesse, ninguém separava, não é? Você não sabe escolher nem o marido, vai saber escolher o futuro? O povo namora e larga. O povo entra no emprego e sai, porque a gente não sabe. A gente tenta, não é? A gente acredita que é o melhor, mas a gente tem certeza do que é melhor? Não. Então por que a gente questiona a Deus, enquanto a gente deveria colocar a nossa vida nas mãos de Deus? E é isso que Paulo está dizendo na primeira leitura. Somos sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos certos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus. Se Deus, que fez tantos sinais por Jesus e também faz sinais através de nós, curas, libertações, Ele continua agindo no meio de nós, será que nós não temos que estar certo que este Deus sabe de todas as coisas e que Ele vai trazer o melhor para a nossa vida? Por que nós temos essa dúvida? Por que nos falta essa fé? Por que nós muitas vezes temos medo e abandonamos a presença de Deus? Por que muitas vezes nós caminhamos sozinhos e não buscamos a Deus, não oramos a Deus? Se Ele sabe de todas as coisas e Ele conduz a nossa vida. E aqui diz a palavra: e tudo isso Ele faz por causa de nós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Deus, Ele nos abençoa e Ele usa dos sinais dEle, da cura dEle, dos milagres. Deus permite inclusive que a gente veja os espíritos e que eles caiam por terra, para que a gente creia, para que a gente saiba que existe o bem e existe o mal, para que a gente saiba que o poder de Deus é maior do que o mal. Deus permite que curas como a de um câncer, que libertações de opressões, elas sejam visíveis, para que aqueles que estão do lado também creiam. Deus permite que homens, mulheres que estão no vício, que estão com a vida destruída, sejam levantados, abençoados, para que sejam testemunho do poder de Deus, para que aqueles que olhem digam: nossa, mas fulano, nossa, não acredito. É Deus. E diz: mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia após dia. O homem exterior que ele está dizendo é o nosso corpo. O nosso homem interior é o quê? O espírito. Ainda que o nosso corpo vai se arruinando, e isso vem com a idade, com o tempo, todo mundo vai ficando velho, todo mundo vai ficando com os cabelos brancos, até eu, uma pena, todos nós vamos perigando para a morte. Ainda que tudo isso se enfraqueça, o nosso espírito tem de ser forte. Porque uma pessoa com espírito decidido, uma pessoa convicta, uma pessoa de fé, uma pessoa firme, ela é um espelho. Quantas pessoas a gente conhece que o corpo é frágil, mas o espírito daquela pessoa é
tão grande, tão decidido, que a gente vê a força daquela pessoa mesmo na sua fragilidade. Os coptas tinham um patriarca no Egito que era muito famoso, inclusive na Europa, porque ele fazia curas, ele era um homem que tinha uma força espiritual para o exorcismo muito grande. Só que ele era muito doente. Muito, ele tinha assim enfermidades ao ponto de ter as suas limitações de uma forma muito grande. Um dia chegaram para ele e disseram: mas o senhor cura tantas pessoas que chegam aqui, saem andando, pessoas que são libertas, o senhor exorciza espíritos, mas o senhor mesmo não tem saúde. E ele disse: eu não preciso, eu creio. Eu faço para quem não crê, para que eles creiam. O que a gente precisa? E o que a gente precisa fazer para os outros? Isso é o dever, ter a consciência. É a mãe que deixa de comer e dá para o filho comer, e ela não sente fome. Só quem tem filho sabe o que é isso, né? O seu filho quer um sorvete, você quer também um sorvete, mas você deixa de comer, você vê ele comendo e você fica feliz de ver ele comendo. Você tem a alegria de fazer algo para os outros, ainda que você não tenha. Isso é maturidade. O nosso corpo terreno, ele é finito, ele acaba, morre. Inclusive o Lázaro lá ressuscitou, mas morreu depois, foi embora, foi com Deus. Então a ressurreição servia para quem não cria, para ver. Depois que o propósito aconteceu, a morte veio. O próprio Jesus, que era Deus, passou pela morte. A ressurreição dele era para a nossa fé. Ele não precisava ter ressuscitado, poderia também ter morrido, libertado, pago os nossos pecados, e se não tivesse ressuscitado, tudo bem, alguns poderiam ter dúvidas, outros poderiam crer, mas ele teria feito o papel dele. Mas ele quis ressuscitar, ele quis vir buscar o corpo dele. Para quê? Para que ninguém tivesse dúvida. Então diz a palavra, que Deus nos renove no nosso dia a dia. A experiência da fé, ela tem que estar no nosso cotidiano. Ao nosso acordar, ao nosso deitar, ao nosso dormir, nós temos que aprender a refletir, nós temos que aprender a adorar a Deus, nós temos que aprender a falar com Deus com intimidade, o tempo todo. É acordar e dizer: obrigado Deus, bom dia, vai lá, escova o dente, volta, Senhor, dá força para o meu dia, vai andando e diz: Senhor, está acontecendo isso, eu estou precisando disso, hein? Você vai indo para o seu trabalho, você fala: Deus, eu tenho esse abacaxi para descascar. Senhor, eu tenho essa pessoa para encarar hoje, dá força, Deus. Não dá força, senão eu mato. Dá paciência, dá coragem. A mulher começa a falar, fala: Senhor, faz-me surdo, Senhor. Não deixa eu responder, Senhor. Protege a minha vida. Ela está fervendo a água, protege o meu corpinho, Senhor. Amém. É intimidade. É intimidade. Saber conversar com Deus. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Quer dizer, as tribulações vêm, mas elas nos fortalecem. Quantas vezes você diz: eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir passar por isso, mas consegue, dá um jeito, você sempre, no fim das contas, vence, passa. Como diziam os antigos, no fim tudo dá certo, e se não deu certo, é porque não é o fim, semana que vem dá certo. E aqui diz a palavra, e isso acontece, porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis, e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Se você ficar preocupado só com as coisinhas daqui, com o carro, com a casa,
com as coisas materiais, você vai ter muitos motivos para ser infeliz. Porque essas coisas quebram, estragam, perecem, terminam, são vendidas, são compradas. Agora as coisas eternas, as coisas do Espírito, elas são eternas. Então, aprende uma coisa: nós temos que ser mais espirituais e menos materiais. Nós temos que ser profundamente espirituais na nossa palavra, no nosso comportamento, na maneira de falar, na maneira de abençoar, na maneira de se portar, e temos que ser menos materiais. Quanto mais materialista você for, mais infeliz você vai ser. Quanto mais pegado a essa vida você for, mais difícil vai ser para você libertar o seu espírito, mais você vai sofrer. Quantas vezes a gente vai no hospital, a gente vê a pessoa chegando a hora de ir embora, mas ela não vai. Ela fica ali sofrendo, fica ali se segurando, ela chora, ela grita na UTI, ela parece que vai, a hora que você acha que vai, ela volta, e fica. Por quê? Ela está presa aqui. Está presa às coisas materiais, está presa na casa, está presa no carro, está presa em coisas. Mas a gente não é isso. Nós somos espirituais. E diz a palavra, para terminar, estou acabando, juro, é o último texto. De fato sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, nós não nos desesperamos, pois Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas, mas é eterna. Esse corpo que Deus nos empresta, que Deus nos dá, podem destruir. Paulo está dizendo aqui porque ele está sendo encaminhado para a morte. Os seus inimigos decretaram a condenação dele, que ele seria decapitado, ele ia perder a vida dele. O ódio das pessoas leva até a nossa morte. E tem pessoas que vão rir da nossa morte, mas ele diz: podem me tirar tudo, porque não vão me tirar nada, porque eu não tenho nada. Podem destruir esse meu corpo, mas não o meu espírito. Isso é a liberdade. Quando Pilatos diz para Jesus: eu tenho autoridade para te matar ou te soltar, ele diz: você não tem autoridade nenhuma. Você tem autoridade sobre o meu corpo, mas não sobre o meu espírito. Ninguém tem o poder de ferir o teu espírito, a não ser que você deixe. Porque às vezes a pessoa fica assim: ai, mas fulano me magoou, porque fulano me prejudicou, porque Beltrano não me amou, porque meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Que pena para eles, perderam a oportunidade de amar você, perderam a oportunidade de viver conosco. Quem que perdeu? Nós ou eles? Eles. Ninguém tira a nossa paz de espírito. E aqui Paulo diz: porque o que Deus tem para nós não é fruto das mãos humanas, mas é eterno. Ninguém tira nada do que é nosso, enquanto o nosso espírito estiver em Deus. É Ele que nos permanece de pé. Ou nós estamos com Deus e recebemos dele a sua bênção e a sua graça, ou nós vivemos numa mentira, que é a mentira desse mundo. Tudo isso aqui é mentira. A verdade não está aqui. A verdade está em Deus. E hoje, fechando os seus olhos, colocando a mão no seu coração, pede a Deus o perdão de todos os teus pecados, das tuas faltas, dos teus erros. Como aquele filho pródigo, quantos de nós que fomos para o mundo buscar a felicidade, a alegria, quantos de nós fomos neste mundo tentar buscar a paz, tentar buscar a felicidade, tentar buscar o dinheiro, as conquistas, mas perdemos
perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a força. Quantos de nós fomos humilhados? Quantos de nós somos jogados, abandonados? Quantos de nós perdemos até mesmo a esperança nesse mundo? Mas hoje Deus nos levanta. Sim, hoje o Senhor Jesus nos ergue, nos abraça como o Pai abraçou aquele filho pródigo. Hoje Deus nos envolve com o seu amor e Ele diz: sede bem-vindo à minha presença. Seja bem-vindo de volta. Hoje Deus está perdoando. Hoje Deus está te amando como talvez o mundo não te amou. Hoje Deus diz: o meu amor basta. Hoje Deus diz a você: o meu amor é suficiente. Se o mundo não te amou, eu te amei. Hoje Deus diz para você: levanta a tua cabeça, tira a vergonha do teu rosto, tira a humilhação do teu rosto, tira a mágoa do teu coração, tira a dor do teu coração, tira o medo do teu coração. Hoje Deus diz para você, mulher, que talvez passou por tantos relacionamentos ruins, você que não se sentiu amada essa vida toda, e Deus diz: o meu amor te basta. Não esmoles o resto de ninguém. Busque o amor que é eterno, busque o amor que é verdadeiro. Hoje Deus diz para você: não deixa que te tirem a alegria, o sorriso do rosto. Não deixe que tirem a tua paz. Eu estou convosco. Hoje Jesus diz: o meu Espírito Santo está convosco. Porque Jesus não é mentiroso, Jesus não é falso, Jesus não é o demônio. Pelo contrário, Ele é a fonte da graça. E rezando comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha renovar, venha renovar, venha santificar, venha santificar, venha curar, venha curar a minha vida, a minha vida. Amém. Amém. E que o Senhor perdoe e absolva todos os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.